Olá a todos, prezado professor, prezados colegas da disciplina Gestão Tributária e Orçamento Municipal do curso Gestão Pública Municipal. O trabalho foi realizado por Flávio Silva, esse que vos fala, e é requisito para a nota final da disciplina Gestão Tributária e Orçamento Municipal, e foi realizado com base no capítulo 2 do livro Municípios e Arranjos Interfederativos. O trabalho foi realizado sobre conceituando, né, o capítulo é justamente falando sobre redes de cooperação, e aí eu realizei o trabalho segmentando da seguinte forma, conceituando o que seriam redes, passando por um aspecto mais dentro do contexto da esfera pública, depois falando sobre a tipologia de redes e finalmente relacionando redes de cooperação com a universalização da prestação de serviços públicos. Então, rede de relacionamentos pode ser conceituadas como tipos de parceria nos quais as pessoas que fazem parte desse círculo de contatos trocam informações e aprendizados profissionais e ainda ajudam-se mutuamente. O ser humano é um ser social e se relaciona com seus pares, com instituições. E essas instituições também relacionam-se entre si, sendo o Estado, né, muitas vezes a força motriz e impulsionadora desses relacionamentos. Sob o prisma organizacional, né, como é que se pode se conceituar redes? Está relacionado ao alcance de objetivos em contextos que apresentam grandes complexidades, ou de outro modo, sempre que se faça necessário múltiplos conhecimentos da relação da organização com suas partes e com o ambiente externo. Então vejo que nesse olhar da teoria das organizações, né, sempre tá preocupado ali com o ambiente que circunscreve a organização, né, o ambiente externo. E também com as partes que compõem essa organização, esse ambiente interno. E o que seria, e como é que poderíamos definir redes de cooperação nesse contexto da esfera pública? É um conjunto de princípios, de normas e de funções que tem por finalidade ordenar e controlar a prestação de serviços públicos realizados por um conjunto de organizações que atuam de forma integrada, com o objetivo de obter melhores resultados no atendimento aos cidadãos que necessitam desses serviços. E aí a gente passa para a tipologia das redes de cooperação, que eu privilegiei aqui três autores e vou expor agora para os colegas. Formulado por Peckman no critério formal, elas são subdivididas em redes de cooperação formais e informais. As formais estão organizadas de forma explícita e isso está associado à ideia de fronteiras mais bem definidas, assim como atribuições e resultados, entre outros. Já as informais caracterizam-se por configurações que podem ser mais flexíveis e ajustáveis de acordo com a necessidade de atendimento. Com isso, apresentam maior flexibilidade. E qual é o impacto desse critério formal, né, dentro do aspecto público? Diz que são exigidos documentos formais para implementação e operação das redes, como leis, normas, contratos de convênios, contratos de gestão, plano de trabalho, etc. Bem como o funcionamento está sujeito à atuação dos órgãos de controle ou de regulação pelo Estado, que implica a prestação de contas do uso do recurso público. Já que formulado por Loyola e Moura, o critério utilizado foi quanto aos atores. Esses atores são o Estado e os negociadores. O Estado diz respeito ao relacionamento entre, né, sempre lembrando que é redes de cooperação, diz respeito ao relacionamento entre agências governamentais ou entre elas e redes sociais, organizações privadas ou grupos que permitem enfrentar problemas sociais e implantar políticas públicas. Enquanto os negociadores, a rede assume posição intermediária entre a firma e o mercado, levando à superação do princípio da hierarquia inflexível, que caracteriza a firma, e do princípio da liberdade de movimento, que é típica de mercado. Então, seria aquele meio termo, né? O impacto desse critério, quando o ator é o Estado,
diz que está relacionada ao embate dos modelos de gestão estatal e não estatal, e é um aspecto a ser gerenciado com zelo e competência nessa associação. Já enquanto aos negociadores, as redes estatais, né, o impacto que ela produz nessa esfera pública, é que as redes estatais algumas vezes podem se associar a essas redes de mercado na busca de uma atuação mais autônoma, flexível e inovadora. São os casos, por exemplo, das concessionárias de serviços públicos, as parcerias público-privadas e os arranjos produtivos locais. Já essa tipologia de rede de cooperação, quando formulado é Miller e Srull, temos o critério da articulação entre os grupos sociais e o Estado, subdividindo em rede temática, que é aquela que agrupa os atores em torno de um problema ou de uma reivindicação, rede de produtores, se forma tendo em vista o interesse econômico específico, rede intergovernamental, que designa o agrupamento no plano horizontal de autoridades locais ou territoriais, e rede profissional, que se constitui a partir de profissões organizadas no plano vertical e que se unem em torno de um mesmo saber técnico específico. E o impacto dessas redes dentro da estrutura da esfera pública, à exceção das redes intergovernamentais, tuteladas ou subordinadas, é que vão sofrer impacto dos modelos estatais de gestão, dependendo da natureza do vínculo que estão estabelecidos com as organizações do Estado. Superado esse tema, a gente parte para essa relação, né, entre redes de cooperação e a universalização de serviços públicos. Primeiramente, é interessante a gente conceituar serviços públicos e a gente faz isso utilizando o conceito da doutrinadora de direito administrativo de Pietro, né? É toda atividade que ela diz que serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob regime jurídico total ou parcialmente público. E na tentativa de universalizar esses serviços públicos, né, para a população, como é que se dá essa relação? Né? Essas redes interorganizacionais ali, que compõem todo o Estado, são vistas como um fator estratégico quando analisamos o potencial dessas redes para a universalização de serviços públicos com qualidade nos atendimentos aos usuários e aos beneficiários e com qualidade de gestão dos recursos públicos. Portanto, para se atingir resultados satisfatórios na esfera pública, é necessário que essas redes se organizem e estruturem, inclusive construindo indicadores para auxiliarem na consecução dos objetivos, para que os serviços públicos sejam ofertados e disponibilizados de forma a atender às necessidades da população-alvo. Então, pessoal, esse foi meu trabalho e gostaria de agradecer a todos. Obrigado.